Halloween de 1978 é um dos filmes que lançaram as bases para o slasher, um subgênero do terror. Como ele fez muito dinheiro na época, ele rendeu, obviamente, muitas sequências, 12 para ser mais exato. Eu assisti todos os filmes da franquia Halloween e aqui nesse vídeo vou classificá-los do pior ao melhor. Royalty. Antes de começar, só um lembrete. Eu vou comentar sobre os filmes com spoiler, então fique atento. Em 13º lugar, Halloween 3, Season of the Witch. É claro que a maioria das continuações são só tentativas de capitalizar em cima de sucesso de bilheteria. Poucas são as franquias que realmente necessitam ser contadas em mais de uma história. Ou seja, já é esperado que de 13 filmes, pelo menos metade vai ser ruim. Porém, Halloween 3 sacaneia demais quem assiste. O filme poderia se chamar qualquer coisa, menos terceiro filme da franquia Halloween. Isso porque ele não dá sequência na história que é contada, ele não reinventa a trajetória do Michael Myers ou da Laurie Strode. O primeiro filme, na verdade, ele é até citado aqui, mas, por incrível que pareça, o filme original nesse terceiro filme é apenas um filme. É isso mesmo, os assassinatos do Michael Myers, toda aquela trama envolvendo a Laurie Strode, tudo aquilo é um filme que a galera curte assistir no Halloween, né? De serviço total para a franquia. Bom, mas vamos ao resumo da trama. Uma semana antes do Halloween, um lojista é assassinado. A filha desse lojista e o médico que cuidou dele antes dele morrer viajam para uma cidade para investigar o que parece ser um terrível e maligno plano envolvendo uma grande empresa que produz máscaras para o Halloween. Acontece que o dono dessa empresa quer sacrificar várias crianças na noite de Halloween para um ritual celta, sei lá o que. E para fazer isso, ele implantou um chip nas máscaras que vai ser ativado com um sinal de televisão na noite do Halloween e vai matar todo mundo que estiver por perto. Vai matar inclusive com resquícios de crueldade, uma coisa terrível. Vale destacar que os capangas desse empresário são androides. É, isso mesmo. Uma bagunça do começo ao fim. Atuações cafonas, cenas vergonhosas. Um filme sem inspiração, sabe? Que não sabe onde quer chegar. É um terror envolvendo ocultismo? Sociedades secretas? Ficção científica com robôs assassinos? De tudo um pouco e nada muito bem feito ou aprofundado. Fora que o arco dos personagens principais é desvairado e inconsistente. Por exemplo, a personagem principal ela tá de luto porque perdeu o pai. Ela vai atrás das pistas com esse médico e cai de amores por ele na mesma noite. Pessoal, essa mulher não tava de luto coisa nenhuma, né? É incoerente demais uma pessoa em luto que acabou de perder o pai ter cabeça para transar com um desconhecido na noite seguinte. Não só transar, né? Mas se apaixonar. Enfim. Vamos exprimir mais um pouquinho. Tem 3 características que eu considero, assim, essenciais para um bom filme de slasher. Vilão bacana, mortes criativas e um clima de suspense. Em Halloween 3, o vilão é bom? Não. Robôs, humanoides, inexpressíveis, sem graça. As mortes são criativas? Não também. Tem cena de robô enfiando o dedo no olho da vítima e pronto, morreu. Há um clima de suspense? Olha, nisso até tem no começo. A trilha sonora é instigante, o mistério envolvendo a morte do pai da moça, etc. Mas aos poucos a gente vai percebendo que caiu numa arapuca e para de se importar com o que está acontecendo. Ah, eu preciso dar uma palavrinha sobre o final. Não tem final. O filme mira naquele final seco e repentino para fazer a audiência ficar roendo as unhas para saber o que aconteceu, mas para mim, pelo menos, só aumentou a minha decepção com essa falta de conclusão da história. Eu explico. O chip que ia matar as crianças que estavam usando a máscara seria ativado pela televisão, por um comercial de televisão. Esse comercial que a empresa que produz as máscaras fez iria transmitir em 3 canais diferentes simultaneamente. Na última cena, o doutor começa a ligar para os canais para falar para eles não transmitirem esse comercial. 2 desses canais acatam o pedido do doutor e não transmitem o comercial.
mas o terceiro canal a gente fica sem saber se transmitiu ou não transmitiu. O filme termina com o doutor gritando assim no telefone enquanto falava com essa emissora de TV: para, desliga, não toca esse comercial. Talvez tenham todos morrido no final do filme, sei lá, não sei, o filme não conta. Como eu disse, a decepção define esse filme pra mim. Eu fui assistir sem saber que ele não fazia parte da linha da timeline da franquia Halloween. Fui esperando mais Michael Myers, recebi isso daqui. Ah, e um último aviso, cuidado se você for assistir esse filme aqui, essa bomba, porque tem uma musiquinha assim no filme que toca assim quase toda hora e ela fica muito na cabeça. One more day to Halloween, Halloween, Halloween. One more day to Halloween, Silver Shamrock. One more day to Halloween, Halloween, Halloween. One more day to Halloween, Silver Shamrock. Em 12º lugar, Halloween 6, A Maldição de Michael Myers. Esse filme, ele passou por sérios problemas de produção. O filme foi tão mal recebido na sua exibição teste que parte do roteiro foi reescrito e refilmagens foram agendadas em cima da hora, sem a presença do Donald Pleasence, que estava com a saúde muito debilitada e acabou morrendo 8 meses antes do filme ser lançado. Hoje em dia, você consegue encontrar esse filme em duas versões diferentes, a versão do cinema e a versão chamada versão dos produtores, ou corte dos produtores, alguma coisa assim. Basicamente, os dois primeiros atos são iguais, mas o terceiro ato é bem diferente entre essas duas versões. O filme começa alguns anos após o quinto. A Jamie Lloyd, sobrinha do Michael Myers, tem um filho, é perseguida pelo tio e morre logo nos primeiros 15 minutos de filme. E foi aqui que eu comecei a perder a paciência, porque, poxa, eu gosto da personagem, ela foi, assim, descartada aqui. O Dr. Loomis, então, é chamado de volta para Haddonfield, quando há suspeitas de que o Michael Myers está tentando a todo custo matar todos os membros da sua família. Outro personagem importante aqui para esse filme é o Tommy Doyle, interpretado pelo queridíssimo Paul Rudd. Um dos primeiros trabalhos dele no cinema e, francamente, uma atuação bem estranha. O Tommy, aliás, é aquele menininho que a Laurie está cuidando no filme original. Aqui a gente aprende que ele cresceu todo paranoico, querendo entender a origem do mal que há no Michael Myers. O filme, inclusive, trilha por esse caminho que eu considero muito ruim, de tentar explicar por que o Michael comete os assassinatos, por que ele quer matar a família, por que ele é aparentemente imortal. Não só a ideia de explicar isso é ruim, mas a explicação em si ela é péssima. É dito que existe um culto druida a uma entidade chamada Thorn, que despejou uma maldição no Michael, deixando ele invencível, porém dando a ele um desejo incontrolável de matar os membros da sua família na noite do Halloween. Bem, só a tentativa de justificar os atos do Michael, pra mim, já é ruim, porque pra mim parece muito mais assustador um assassino mascarado, por mero acaso, acabar entrando numa casa aleatória, numa noite aleatória e matar todo mundo que estiver lá. Isso foi um dos grandes aspectos que fizeram o filme original ter tanto sucesso. Um grupo de pais que deixa suas filhas sozinhas numa noite de Halloween porque acreditam que elas vão ficar seguras dentro dos lares. Mas ninguém contava que poderia aparecer um assassino maluco por lá. Com esse conceito do Michael ser amaldiçoado e querer matar a própria família, ignora o acaso, coloca um target apenas em algumas pessoas específicas, tira dele a possibilidade de agir por si mesmo, coloca ele como um fantoche e acaba deixando menos assustador. Se antes o Michael Myers era um homem mau, maligno, assassinando quem estivesse na sua frente, aqui ele é uma vítima que age de acordo com a vontade de outras pessoas. Halloween 6, A Maldição de Michael Myers, merece o 12º lugar na lista. Em 11º lugar, Halloween Resurrection, de 2002, dirigido por Rick Rosenthal. Quando eu organizei essa lista, não foi tão difícil definir os meus filmes favoritos, mas eu fiquei muito na dúvida sobre a posição dos 4 últimos. Mudei eles de lugares algumas vezes. Eu tô dizendo isso porque tem muita gente que acha esse filme o pior filme da franquia.
E assim, não dá pra chamar de insensato quem pensa desse jeito. A ideia geral do filme é até interessante no papel. É colocar um monte de gente com câmeras na casa abandonada dos Myers para participar de uma noite muito louca. Um cara vai ficar zanzando pra lá e pra cá, fantasiado de Michael Myers, mas é claro que eles não contavam que o verdadeiro assassino estaria lá também. Tá. É uma ideia meio zoada, mas tem filme bom, com ideia parecida. Jogos Mortais 2, se não me engano, é mais ou menos assim. Um grupo de indivíduos é deixado numa casa cheia de armadilhas, uma das pessoas está infiltrada, e eu gosto de Jogos Mortais 2. Mas o que aquele tem de bom, esse aqui tem de péssimo. Toda a execução é horrível. Tem cenas que a gente não sabe se ri ou se chora. Tem uma cena que o falso Michael encontra o verdadeiro Michael e acha que é outra pessoa fantasiada e fica lá xingando ele e o Michael Myers, assim, todo parar. Assim, ó, é coisa inacreditável, só vendo pra crer. Tem uma outra cena onde uma personagem dá um pau no Michael Myers com golpes de Kung Fu que ela aprendeu vendo filmes. Pra tu ver o nível. Certamente um limite foi ultrapassado aqui. Tá, você pode estar se perguntando como que as pessoas que organizaram o reality show não estavam percebendo que os participantes estavam sendo assassinados de verdade. É que a galera que estava responsável por ficar de olho nas câmeras decidiram tirar a noite para namorar, né? E quem estava assistindo o reality show por diversão estava curtindo demais todo aquele massacre. É talvez uma forma do filme trazer aquela discussão sobre o público que gosta desse tipo de filme, eu e você. Como naquela primeira cena do Pânico 2, onde tem um monte de gente assistindo a um filme de slasher e vendo as pessoas morrerem na tela e vibrando enquanto na audiência uma pessoa realmente estava sendo assassinada. É como se aquela galera besta que estava assistindo o reality e gostando fosse eu e você, um público que gosta de filme de slasher e acaba torcendo muitas vezes pro vilão. Mas é óbvio que num filme como esse, com personagens tão chatos, a gente ia acabar torcendo pro assassino mesmo. Sei lá, eu acho que se os produtores tivessem a intenção de fazer um filme comédia com elementos de horror, como Todo Mundo em Pânico fez, eu acho que o filme seria melhor. O filme assumiria que é ridículo mesmo e que construiria cenas pra gente rir e não chorar. Por falar em fazer chorar, tem um outro aspecto nesse filme que é tristíssimo, que são os primeiros 15 minutos. Halloween Resurrection é uma continuação direta de Halloween H20. E no final daquele filme, aliás, um dos melhores finais de toda a franquia, a Laurie Strode arranca a cabeça do Michael Myers. Então eles precisavam explicar como que o Michael sobreviveu e o que aconteceu com a Laurie. E a justificativa dada, assim, eu não sei se é genial ou estúpida. É explicado que o Michael troca de roupa com um dos socorristas, porque trocar de roupa super rápido parece que é um dos seus superpoderes. E o socorrista, com a roupa de Michael Myers, não consegue falar porque ele tinha sido estrangulado quase até a morte. Então é este pobre cidadão que a Laurie arranca a cabeça. Com isso, quando eles descobrem isso, ela fica em choque e acaba sendo presa num hospital psiquiátrico. Só pra gente ter aquele tipo de cena com a enfermeira chegando com um medicamento, né? E aí ela toda assim, toda com cara de doida assim, toma o medicamento e tal. E aí quando a enfermeira sai, ela olha assim, com cara de sapeca, tira o comprimido da boca, porque ela não estava tomando comprimido, fazia muito tempo que ela estava escondendo os comprimidos ali no ursinho dela, tal, porque ela está atenta, ela sabe que o Michael Myers vai chegar a qualquer momento. E o Michael Myers chega, eles têm um confronto e pronto, a Laurie Strode morre com 15 minutos de filme, uma morte assim, jogada ali na história, sem mais nem menos. Claramente a Jamie Lee Curtis não queria ter continuado na franquia, porque, como eu disse, Halloween H20 ele termina muito bem. Ele coloca um fim definitivo no Michael Myers pelas mãos da Laurie. Então, pra que ela iria voltar? Mas, sei lá, acho que
Alguém subornou ela ali e falou, ó, filha, ameaçou de morte, falou, você tem que voltar pelo menos para fazer uma cena. Você vai receber aí o pagamento para um dia de serviço, a gente grava tudo e você tá liberada. E foi o que aconteceu. Uma pena. Halloween Resurrection tem um início curioso, uma ideia interessante, uma execução muito ruim, merece o 11º lugar na lista. Em 10º lugar, Halloween Ends, o final dessa nova trilogia dirigida por David Gordon Green, que foi iniciada lá em 2018. O discurso do diretor e dos produtores era de que, desde o início, eles pensaram uma nova trilogia, que ignoraria todos os filmes exceto o primeiro e iniciaria essa nova timeline na franquia. Mas assistindo ao Halloween Kills e principalmente esse Halloween Ends, dá pra ver que esse discurso é mentira. Pra você ter uma ideia, o aproveitamento da Jamie Lee Curtis aqui nesse filme Halloween Ends, ele é protocolar. Ela tá ali à toa. Não precisaria dela pra ser contada a história que eles pretendem contar aqui nesse filme. É incoerente demais, inclusive, com uma personagem que foi tão bem trabalhada no filme de 2018. Veja só, lá no filme de 2018 é dito que a Laurie ficou 40 anos vivendo em total paranoia, esperando o Michael Myers voltar e se preparando para isso. Aí o Michael Myers realmente volta, mata um punhado de gente, inclusive a própria filha da Laurie, e nesse filme aqui mostra que ela superou, ela tá vivendo de boa, com a neta, com a vovó legal, ela tá incentivando a neta a sair com um cara que foi condenado pelo assassinato de um garoto. Bem diferente da Laurie que a gente conhece, né? Nos últimos 15 minutos desse filme tem finalmente o grande embate final entre Laurie Strode e Michael Myers. E eu falo grande porque todo o marketing do filme foi voltado para essa parte da história que ocorre ali, como eu disse, nos últimos 15 minutos do filme. E para falar a verdade, de todos os encontros que os personagens já tiveram, esse aqui é o pior deles. É pouco criativo, é curto e apressado, basicamente ocorre todo numa cozinha, sem nenhuma invencionice, sem nada de diferente. E na verdade o final acaba ficando um pouquinho interessante depois que o Michael morre. Porque meio que toda a cidade se reúne para cometer ali um expurgo, né? Eles querem triturar de fato o corpo do Michael Myers, levam ele pro ferro velho, joga ali naquela máquina que fica... Essa cena é legal pra caramba, né? Bem, e se não tem muito de Laurie Strode, de Michael Myers então nem se fala. O cara vai aparecer pela primeira vez com 40 minutos de filme. E depois que ele aparece, ele some de novo. E vai aparecer algumas vezes aqui e ali para não fazer nada. E se não tem Laurie, e se não tem Michael, o que tem nesse filme? Bom, é um caso parecido com Halloween 3. Eles pegaram um roteiro qualquer, colocaram o nome da cidade, o nome dos personagens da franquia Halloween, filmaram e venderam como um filme da franquia Halloween. Esse filme poderia ser um filme genérico de assassino qualquer. A história de um cara que mata por acidente um garoto, fica marginalizado por todos na cidade, encontra uma moça revoltada com tudo e decide se vingar de todo mundo que o maltratou. Não precisava de Michael Myers, não precisava de Laurie Strode, não precisava ter esse filme. Infelizmente, esse novo filme do Halloween, ele é muito ruim. Eu só não coloquei ele mais pra baixo na lista porque ele é melhor produzido do que os filmes que eu falei anteriormente. Halloween Ends merece o 10º lugar na lista. Em 9º lugar, Halloween 2 de 2009, dirigido por Rob Zombie. Eu ainda vou falar do primeiro filme do Rob Zombie, mas eu posso adiantar que eu considero um bom filme, diferentemente dessa sequência dele, que é irregular, na minha opinião. Sabe, é louvável que o Rob Zombie tenha uma visão bem específica para os seus filmes, que é diferente do que vinha sendo feito anteriormente na franquia, onde cada sequência era só uma justificativa do Michael Myers voltar e matar pessoas da família ou pessoas aleatórias. Porém, o autor ter uma visão clara para sua obra não significa que essa visão vai direcionar o filme para um bom caminho.
Me parece que aqui nessa sequência o Rob Zombie ele quer aprofundar o que ele fez no anterior com relação ao background da família Myers e até mesmo do Dr. Loomis. Então a gente vê a Laurie sofrendo com seu trauma, tendo pesadelos, entrando cada vez mais nesse inferno que a vida dela se tornou, fazendo terapia, tendo dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Algo até bem pensado, e talvez esse conceito envolvendo a Laurie Strode seja a melhor coisa que o filme tenha para apresentar. As demais escolhas do filme, para mim, são muito estranhas. Por exemplo, o Dr. Loomis sendo um completo babaca, enquanto está em turnê para vender o seu livro que ele escreveu sobre os anos em que cuidou do Michael Myers, etc. É algo completamente estranho ao personagem e diferente do que já foi feito, mas difícil de entender como que aquele personagem do primeiro filme, do reboot do Rob Zombie, se tornou esse daqui do segundo. Fica esse gap, sabe? Faltando essa informação. Não soa natural e orgânica essa mudança do personagem. Mas eu acho que de todas as escolhas ruins do filme, a pior seja a visão que o Michael Myers fica tendo da falecida mãe. Porque, como eu já disse, quanto mais ficam tentando explicar o porquê do Michael agir como ele age, pior fica. E nesse filme, a falecida mãe do Michael fica aparecendo para ele em visões e dizendo: olha lá, o Halloween tá chegando, se prepara, você precisa trazer a sua irmã de volta para nós. Trazer a irmã de volta para nós é matar a menina, né? Matar a moça. Então é tempo de tela que se gasta com isso sem menor necessidade. Tem uma coisa visual que é interessante nessas cenas que mostra o Michael sem máscara. Ele todo barbudão, todo doidão assim, vivendo isolado, eventualmente matando alguém ali que aparece no caminho dele. Realmente mostrando um ser humano quebrado, né? Se aprofundando no ser humano quebrado que ele criou ali no reboot dele, mostrando que ele está vivendo de fato, né? Um ser humano vivendo isolado, diferente daquela maneira mística que alguns filmes seguiam, onde, por exemplo, tem um místico barra bizarro, né? Onde, por exemplo, tem um filme onde o Michael fica hibernando por um ano e chega na noite do Halloween e acorda. Tipo, aqui pelo menos mostra que ele ficou realmente isolado, vivendo em algum lugar. É uma maneira um pouco mais realista de tratar isso e, pra mim, é uma maneira até um pouco mais interessante. Como eu disse, é um filme que ele sabe muito bem onde ele quer chegar e ele chega onde ele quer chegar. Quem gosta desse tipo de terror bem escuro, bem brutal, com pessoas muito ruins em todos os cantos, que vão morrendo brutalmente pelas mãos de um psicopata insano, sem se importar muito com lógica, sem se importar muito com uma fotografia limpa, com uma narrativa que nos faça torcer por algum personagem. Quem gosta desse tipo de filme vai gostar desse filme aqui. Pra mim, infelizmente, não funcionou muito. Eu terminei de assistir esse filme bem cansado e sem vontade de revê-lo. Merece o nono lugar da lista. Em oitavo lugar, Halloween 5, A Vingança de Michael Myers. Quando eu vi a franquia pela primeira vez, eu assisti todos os filmes na sequência em que eles foram lançados. Basicamente, eu adorei os dois primeiros filmes, tive uma decepção muito grande com o terceiro e fiquei muito empolgado com o quarto, pois retorna com Michael Myers, tem um final surpreendente. Eu vou falar mais sobre o quarto filme daqui a pouco. Então eu fui pro quinto filme com muita expectativa, doido para ver os desdobramentos daquele final do quarto filme. Com a filha da Laurie tendo assassinado a mãe adotiva e o Dr. Loomis pirando. Mas, por incrível que pareça, esse quinto filme praticamente não tem nada disso. A Jamie fica tendo umas visões, uma espécie de link com o Michael Myers, e o Dr. Loomis ele quer acompanhar o tratamento da menina, quer protegê-la. A irmã adotiva da Jamie tá ali com as amigas dela, todas as personagens muito sem graça. Parece que o filme ele não quer andar, sabe? Ele é muito monótono, falta ritmo.
Vale destacar que a maioria dos filmes da franquia, eles dedicam a primeira cena a mostrar como que o Michael sobreviveu do filme anterior. E nesse aqui é muito, mas muito bizarro. Eu já mencionei essa cena antes. Basicamente, o Michael no filme anterior ele é atropelado, ele toma uma porrada de tiros da polícia, cai num buraco. E aí ele cai no rio, e aí já é esse filme, mostrando como que ele sobreviveu. Aí ele cai no rio, vai sendo levado pela correnteza e acaba caindo ali numa caverna, sei lá, onde mora um senhor. E o Michael Myers aparentemente fica hibernando, fica ali deitado, o senhor ali continua vivendo a vida dele normalmente. Quando dá um ano, chega finalmente na noite do próximo Halloween, o Michael Myers acorda e mata o pobre cidadão que ficou ali vivendo na vidinha dele, tranquilo. Pois é, Michael Myers ficou um ano hibernando, o senhorzinho tocou a vida dele ali com um brutamontes daquele deitado, dormindo, sei lá o que, na caverna. E a primeira cena é ruim, a última cena é ainda pior, que mostra ali um senhor todo vestido de preto, todo misterioso, aparentemente resgatando o Michael Myers e a Jamie, né, no final do filme. E isso tem os desdobramentos ali no sexto filme, que eu já falei, eu acho muito péssima, essa ideia de uma seita, enfim, uma das piores coisas que já fizeram na franquia. Tem uma frase nesse filme que talvez seja uma das frases mais legais, mais interessantes de toda a franquia, que ele é dita pelo Dr. Loomis. Ele diz a respeito de Michael Myers: rezei para que ele queimasse no inferno, mas em meu coração eu sabia que o inferno não o aceitaria. Sinistro, hein? Halloween 5, ele não ofende como os filmes que eu mencionei anteriormente, mas ele fica muito aquém das expectativas. Ele poderia ser muito melhor se ele tivesse tomado caminhos diferentes e não tivesse interessado em subverter tanto as expectativas. Merece o 8º lugar da lista. Em 7º lugar, Halloween 4, O Retorno de Michael Myers. A partir desse 7º lugar, todos os filmes que eu for mencionar eu considero, no mínimo, bons filmes. Halloween 4 é uma resposta à recepção negativa que os fãs deram ao terceiro filme, sem o Michael Myers, sem ligação nenhuma com os filmes anteriores. A Jamie Lee Curtis não quis voltar para a franquia, então a justificativa foi explicar que a Laurie Strode morreu, mas deixou uma filha que vive com pais adotivos e com uma irmã adotiva. Ela sabe quem é a sua mãe, ela sabe quem é o seu tio, e vive sendo bullyingada por causa disso. É claro que não dá para substituir a Jamie Lee Curtis, mas a Danielle Harris, que é a garotinha que foi escalada para fazer a Jamie, é um acerto muito grande de casting, na minha opinião. Eu não estou dizendo que a atuação dela é impressionante, porque não é, mas ela é muito carismática na tela. Aliás, a Danielle Harris depois participou de muitos filmes de terror, inclusive dirigiu curtas e tudo mais. Entrar para a franquia Halloween moldou demais a carreira dela, e ela se tornou muito querida entre os fãs da franquia. Tanto é que ela aparece nesse 4º filme, ela volta pro 5º filme, e ela depois aparece de novo nos 2 filmes do Rob Zombie. Lá ela é escalada como uma outra personagem, porque a Jamie não existe naquela timeline. Ela é a amiga da Laurie Strode naqueles filmes do Rob Zombie. Hoje em dia, inclusive, a Danielle Harris e a Scott Taylor Compton, que é a Laurie dos filmes do Rob Zombie, elas produzem juntas um podcast de terror. E só mais uma coisa sobre a Danielle Harris. Eu tô maluco ou ela parece um pouco a Carla Dias na época que a Carla Dias fazia Chiquititas? Não? Tô maluco? Bom, se a Jamie Lee Curtis não quis voltar, Donald Pleasence quis. Dr. Loomis está de volta. É uma daquelas justificativas que, poxa, tem que relevar, tem que passar pano, senão você não suporta assistir o filme. Porque no final do Halloween 2, inclusive acho que é o meu final favorito da franquia, eu vou falar sobre isso mais pra frente, o Dr. Loomis e o Michael Myers literalmente se explodem, pegam fogo em tudo, e a gente termina o filme 2 acreditando que eles morreram.
E aqui nesse quarto filme, que continua diretamente do 2, né, ignora o terceiro, continua diretamente do 2, mostra ali que o Michael Myers ficou, acho que 10 anos em coma, todo enfaixado por causa das queimaduras, o que já é muito absurdo ele ter sobrevivido, né? Mas com o Dr. Loomis é ainda pior, porque o Dr. Loomis ele sobrevive apenas com uma cicatriz assim no rosto, uma queimadura. Isso que é fator de cura, né? Enfim, durante uma transferência de um hospital para o outro, os socorristas, os enfermeiros, eles comentam que a Laurie Strode tem uma filha. O Michael, em coma, escuta aquilo e acorda. Mata todo mundo ali na ambulância e ruma para Haddonfield para matar a sobrinha. Mas primeiro ele dá uma paradinha na oficina para roubar uma roupinha característica. O Dr. Loomis, que estava aposentado, aliás, merecidamente aposentado, ele escuta pela rádio que Satanás escapou de novo e ruma para Haddonfield, porque, né, ele é doido. E sem ele o filme não ia ser tão legal. Todas essas justificativas são muito absurdas e eu passo pano bonito, porque o filme é legal, eu gosto do filme. Gosto é gosto, né? E sobre o final desse filme, meus amigos, eu fiquei muito surpreso. Não esperava por aquilo. É um final com duas partes. A primeira é bem padrão. O Michael ele é atropelado, a galera pensa que ele morreu, mas aí ele levanta novamente. Aí toma chumbo dos policiais, chumbo, 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 chumbo e cai no buraco. Beleza, totalmente esperado, ok. Mas aí então vem a segunda parte desse final. Os personagens principais sobrevivem, voltam para casa e a menininha, a Jamie Lloyd, que está vestida para o Halloween, ela estava pedindo doces na rua, coloca uma máscara, pega uma tesoura e mata a madrasta. Para desespero do Dr. Loomis, que termina o filme gritando não, 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 não. Gente, bom demais esse final. Por isso que o quinto filme foi tão decepcionante para mim, porque ele não desenrola o que aconteceu aqui. Ele não dá o desenvolvimento que esse final merecia. Enfim, para mim, Halloween 4 é um bom filme da franquia e merece o 7º lugar da lista. Em 6º lugar, Halloween O Início, de 2007, o remake escrito e dirigido por Rob Zombie. Remake é um negócio complicado. Mexer com alguma obra que é tão reverenciada e tão cultuada pelas pessoas pode fazer com que o realizador do remake caminhe para dois caminhos muito extremos e muito ruins, na minha opinião. O primeiro desses dois extremos é quando o realizador reverencia e respeita tanto a obra que acaba fazendo o mesmo filme com atores diferentes e efeitos especiais melhores. O segundo extremo, igualmente ruim, é quando o realizador ele ignora completamente o original e acaba inventando algo totalmente novo em cima. Ao meu ver, o Rob Zombie até consegue balancear muito bem a reverência com a inovação, o que até me pegou um pouco de surpresa quando assisti o filme pela primeira vez. Quando eu fui assistir esse remake, eu pensei que ele seria a mesma história, com mais brutalidade, e não é bem isso que acontece aqui. O filme dedica pelo menos uns 40 minutos iniciais na infância e na adolescência do Michael Myers, mostrando ali o relacionamento dele com a família, principalmente com a mãe, e também o tratamento dado a ele pelo Dr. Loomis. Com certeza tem gente que detesta essa primeira parte do filme por tirar aquela aura de mistério que existe no Michael Myers original, mas na real eu acho que o Rob Zombie foi bem seguro nessa sua ideia e acaba construindo um vilão diferente. Não é o mesmo Michael Myers do filme do John Carpenter. O Michael aqui é uma criança traumatizada desde cedo com os horrores que ele vê nos outros e em si mesmo. E parece que ele extravasa isso para fora quando coloca uma máscara e comete assassinatos. Muito diferente da proposta do John Carpenter, que era sim mais misteriosa, mais instigante, mas que era uma proposta desinteressada em aprofundar o ser humano por trás da máscara. Se o John Carpenter cria um perseguidor quase que sem alma para cometer assassinatos, o Rob Zombie procura nos dar algum entendimento
sobre quem é essa figura. Eu repito, nem todos vão gostar dessa primeira parte do filme, porém para mim são os melhores 40 minutos desse remake. Após um salto temporal de quase 2 décadas, o filme do Rob Zombie começa a caminhar muito mais próximo do original, seguindo praticamente os mesmos eventos. O Michael escapa do hospital, a Laurie e as amigas ficam sozinhas no Halloween, começa a matança e o Dr. Loomis vai entrando em desespero porque sabe quem é o bicho ruim que tá ali rodando o Haddonfield. Essa segunda parte do filme até me deixou um pouco mais cansado, para falar a verdade. Ele é mais brutal que o original, ele é menos sutil, ele é mais bagunçado visualmente, com câmeras muito tremidas, tem muito corre-corre, tem mais gritos, a fotografia é mais escura, sem aquela simplicidade, morosidade do primeiro, além de ser mais barulhento, com trilha sonora mais explosiva. Enfim, não é um remake esquecível ou que possa ser ignorado. Ele tem seu valor naquilo em que se propõe ser diferente, mas ele peca quando decide recriar momentos do clássico. Merece o 6º lugar na lista. Em 5º lugar, Halloween Kills, de 2021. Eu estou no grupo de pessoas que gostam de Halloween Kills. Na sequência do filme de 2018, a Laurie é deixada um pouco de lado porque ela está ferida, então ela fica boa parte do filme, ou quase todo o filme, dentro do hospital. Enquanto isso, a matança continua rolando solta na noite de Halloween em Haddonfield. Os bombeiros chegam ali na casa onde o Michael Myers estava sendo incendiado, impedem que ele morra, e isso já gera uma das cenas mais legais de todo o filme, com o Michael Myers assassinando geral aquele punhado de bombeiros em poucos minutos. Aliás, a quantidade de mortes nesse filme me parece ser bem maior do que a maioria dos demais filmes da franquia. O filme segue apresentando alguns personagens novos e também trazendo de volta alguns personagens que sobreviveram na noite de Halloween original de 1978. Como, por exemplo, um policial que teve a oportunidade de matar o Michael lá nos anos 70, mas foi impedido pelo Dr. Loomis. Essa cena, aliás, foi totalmente inesperada para mim. Ela trouxe, com a ajuda de tecnologia e de maquiagem, um flashback de 78 com o Dr. Loomis da figura do Donald Pleasence, preenchendo e colocando mais detalhes na lore original da franquia Halloween. Há outras cenas de flashback de 1978 e eu gosto de todas elas. Eu acho que elas são preenchimentos válidos que vão enriquecendo a mitologia da saga, vão colocando detalhes que pra gente, como público, parecem que são desnecessários, porque a gente está sempre muito focado em Laurie Strode e no Donald Pleasence, né, e no Dr. Loomis. Porém, se você for parar para pensar, muita gente foi traumatizada naquela noite, não só Dr. Loomis e Laurie Strode. É claro que, pensando friamente, Halloween Kills não precisaria de existir. O filme de 2018 é bem fechadinho, traz ali um confronto final entre a Laurie e o Michael, mas deu sucesso, teve bilheteria, então por que não continuar nessa timeline? Eu acho bacana também o fato de boa parte da cidade estar engajada em tentar pegar o Michael de fato. Nos outros filmes parecia que as pessoas não estavam dando muita bola para o que estava acontecendo. Já nesse Halloween Kills há uma revolta e uma caça coletiva pelo Michael. É claro que essa ideia, apesar de ser muito boa, ela não é tão bem resolvida. E ela gera o que é pra mim a pior cena desse filme, que é quando a multidão ali toda revoltada é atiçada pra pegar um cara aleatório e matar, achando que era o Michael Myers, e na verdade era um cara com problemas psiquiátricos, sabe? É de mau gosto. A temática, a discussão que essa ideia gera, ela é interessante. De como o efeito manada, uma revolta coletiva, esse desejo de justiça, faz as pessoas cometerem coisas estúpidas. No final do filme, novamente, a saga começa a trazer textualmente alguns motivos que justificam o fato do Michael nunca morrer, mas diferente do que foi feito em filmes anteriores, isso não é tratado de forma clara, mas sim a forma como a Laurie enxerga o Michael Myers. Não é uma ideia nova dentro da franquia,
não era algo necessário para esse filme, mas não é horrível como muita gente acha. É claramente uma forma do roteiro trazer um pouco a personagem da Laurie para o filme, para ela não ficar tão sumida durante a rodagem. Como eu disse, Halloween Kills, assim como Halloween Ends, principalmente Halloween Ends, eles não têm uma história robusta para ser contada. Essa história poderia ter sido encerrada ali em 2018 mesmo. Mas para mim, Halloween Kills ainda é um bom filme que merece ser visto. Ele revisita alguns acontecimentos dos anos 90, traz personagens que sobreviveram ao ataque original do Michael Myers, mostra outras pessoas lidando com esse trauma, não só a Laurie. Tem sequências muito bem filmadas de ação, mostra a cidade em revolta, histérica, combatendo violência com mais violência, mas peca em avançar a história da Laurie, apresenta novamente justificativas desnecessárias sobre essa suposta natureza mística do Michael Myers, por isso Halloween Kills merece o 5º lugar na lista. Em 4º lugar, Halloween H20, 20 anos depois. Esse aqui foi o primeiro reboot da franquia. A ideia foi ignorar tudo que foi feito depois do 2 e trazer a Jamie Lee Curtis de volta para interpretar a Laurie Strode. Apesar de eu estar ansioso para ver de novo a Laurie Strode, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, ou pelo menos eu estava ficando um pouco decepcionado na primeira vez que eu vi esse filme, com o desenrolar da história da Laurie ali na primeira 1 hora de rodagem de Halloween H20. É compreensível o tratamento dramático que foi dado com a personagem, considerados os horrores que ela viveu, ela tendo que mudar de nome, ela tendo que mudar de cidade, a superproteção materna que ela acabou desenvolvendo, alcoolismo, paranoia, estar sempre atenta para um possível retorno do seu irmão psicopata. Todavia, eu acredito que uma mão mais habilidosa na direção, talvez um roteiro mais polido, tivesse tornado essa primeira hora do filme menos enfadonha para mim, um pouco mais instigante, um pouco mais interessante. Compara, por exemplo, com a primeira hora do filme original, que se passa boa parte durante o dia, de uma forma bem morosa, apresentando os personagens que seriam vítimas do Michael Myers e o desespero crescente do Dr. Loomis em tentar avisar as autoridades sobre o perigo iminente que o Michael Myers representa. Apesar de a gente não ter mortes, essa primeira parte do filme original ela é muito efetiva em ir mostrando o Michael Myers como esse caçador paciente, olhando, espreitando as suas presas e futuras vítimas. O jeito de filmar do Carpenter, muitas vezes de longe, com câmera subjetiva, com o Michael no cantinho da tela, vai tornando o simples e banal em uma coisa angustiante, crescendo sempre até chegar na noite do Halloween. Aqui não. Em Halloween H20, a primeira hora do filme ela é bem cansativa, com personagens novos sendo introduzidos apenas para sanar a cota de mortes do Michael Myers, sem que haja um real impacto ou interesse em quem assiste. Até mesmo a forma de se filmar o Michael Myers aqui nesse Halloween H20 ele é bem diferente da forma que era feita ali no filme 1, no filme 2, onde o Michael estava de longe, desfocado, no canto da tela. Aqui ele é mostrado mais claramente, mostrado de frente, de baixo para cima. É produto de seu tempo, né? Ele parece muito mais o estilo de se fazer filme de terror do Sexta-feira 13, até mesmo do Pânico, que tinha estourado muito ali nos anos 90. Nesse sentido, o segundo reboot com a Jamie Lee Curtis, que é o Halloween de 2018, ele parece muito mais uma sequência do original do que esse aqui, por exemplo, pelo menos em estilo. Halloween H20, ele tem um roteiro que segue, que considera o que aconteceu no filme original, mas ele se desvia muito em estilo, que é o que faz o filme original ser tão marcante. Não é a história do filme original, que ela é muito simples, mas sim a forma como essa história ela é apresentada, ela é desenvolvida. Porém,
Eu que não estava gostando do filme até então, tive que me render demais no último ato, que mostra finalmente por que foi tão importante trazer a Jamie Lee Curtis de volta para a franquia. A personagem finalmente vai encarar o seu pior pesadelo da forma como deve ser. Sozinha, determinada, consciente dos pontos fracos e fortes do rival. Os últimos 20 minutos desse filme não decepcionam. Vemos aqui uma personagem que de fato aprendeu com o passado, sabe como eliminar a ameaça com cabeça decepada e tudo. Um final completamente satisfatório, totalmente desfeito no filme seguinte. Pura sacanagem. Nesse embate dos dois, do H20, inclusive há uma pequena correção de um erro, ou pelo menos uma inconsistência do filme original. Lá no filme original, o Michael Myers ele é construído como um assassino muito eficiente, só que quando ele vai matar a Laurie, ele inexplicavelmente erra a facada e acerta no braço dela. Essa cena, ela meio que se repete aqui em Halloween H20, só que antes de dar a facada, a Laurie Strode mete uma machadada no ombro do Michael. Com isso, ele se desequilibra e erra a facada. É uma piscadela ali para aqueles fãs que ficam tirando sarro da falta de mira do Michael Myers quando é para matar a Final Girl. Enfim, Halloween H20 para mim, ele trouxe essa percepção. Um início até que promissor, um meio enfadonho, mas um final completamente empolgante. Merece o 4º lugar na lista. Em terceiro lugar, Halloween de 2018, dirigido por David Gordon Green. Como eu disse, esse segundo reboot com a Jamie Lee Curtis, 40 anos depois do original, ele realmente parece uma sequência do filme do John Carpenter. Há homenagens nos enquadramentos, no figurino, na inserção da trilha sonora, que foi, assim como no primeiro filme, uma trilha sonora composta pelo John Carpenter. A câmera subjetiva, há aquela câmera aqui nas costas, seguindo os personagens enquanto eles andam. Há uma criação de tensão já logo no início, desde o início, na verdade, com aqueles jornalistas / podcasters indo até a instituição onde o Michael Myers está preso e mostrando para eles a máscara e aquela tensão aumentando. Na cena do Michael entrando no posto de gasolina para roubar a máscara. Enfim, esse filme ele tem muitos acertos, mas talvez o maior deles seja o tratamento dado às personagens principais. A Laurie, a sua filha e a neta dela. Toda essa história da Laurie ter entrado em parafusos e ter até mesmo perdido a guarda da filha quando ela tinha 12 anos é realmente muito crível. Você percebe que são praticamente os mesmos problemas apresentados ali em Halloween H20. Superproteção materna, paranoia, alcoolismo, mas nesse filme parece que os temas têm um peso muito maior. E eu acredito que seja um pouco por causa das atuações. A Jamie Lee Curtis entrega nesse filme a melhor atuação dela na franquia. E eu também gosto muito da Judy Greer. A meiuca do filme, que geralmente é um problema na franquia Halloween, aqui ele não é problema nenhum. Ele tem um ritmo muito bom, mesmo quando se afasta um pouco da história da Laurie e do Michael Myers para apresentar ali os jovens que vão morrer eventualmente. O filme flui, o filme tem um flow bem gostoso de assistir. O ato final do filme, com a Laurie vencendo o Michael com a casa que ela projetou para isso, é ótimo, sabe? Tem até uma subversão de um dos clichês do gênero, que é quando o Michael ele golpeia a Laurie, ela fica caída e ele vai lá ver o corpo e sumiu, a Laurie não tá mais ali. E aí de repente ela volta e revive. É aquela subversão daquele clichê do vilão que é esgolpeado e tudo mais, você acha que os personagens acham que venceram ele e quando vai lá ver o vilão sumiu e se levanta e tudo mais. Enfim, Halloween de 2018 é mais do que uma sequência direta do original. Para mim, ele é uma sequência temática, ele resgata a vibe, ele resgata o clima daquele filme original que a gente tanto gosta. É uma homenagem muito respeitosa a Laurie Strode, a Jamie Lee Curtis, é uma homenagem muito respeitosa ao personagem do Michael Myers.
faz o vilão novamente ser temível, apresenta uma trama crível e termina de maneira muito satisfatória, com um reencontro digno da vítima com seu nêmesis. Merece o terceiro lugar na lista. Em segundo lugar, Halloween 2, O Pesadelo Continua, de 1981, dirigido por Rick Rosenthal e escrito por John Carpenter e Debra Hill. Eu tive um pouco de dúvida na hora de posicionar Halloween de 2018 e esse Halloween 2, não sabia qual que eu colocava em terceiro, qual que eu colocava em segundo, e eu acabei optando por colocar Halloween 2 em segundo porque, dada as condições de produção do filme, eu acho que os dois filmes são ótimos, mas o de 2018 ele foi feito numa situação um pouco mais confortável do que esse de 1981. Que teve, obviamente, muito mais limitações e dificuldades para ser produzido. Veja, esse filme aqui ele foi feito com base em pressão de produtores que tiveram um sucesso e um lucro absurdo com o primeiro e ficaram pressionando a Debra Hill e o John Carpenter a correr para fazer uma sequência que sim, eles estavam planejando, mas que ainda era uma ideia muito embrionária. E eles tiveram que correr para fazer o roteiro e para concluir. Já o filme de 2018, ele olha para 40 anos de franquia, ele vê diversos filmes, dezenas de filmes, busca ali o que funcionou, o que não funcionou, uma situação um pouco mais confortável, aparentemente, na minha opinião. Talvez também eu tenha gostado mais desse Halloween 2 por conta da minha expectativa com o filme. Eu fui ver o filme achando que seria ok, mais uma sequência feita às pressas, porque o primeiro tinha dado muito lucro e seria um filme repetindo a fórmula, mais do mesmo, que é o que acontece com A Hora do Pesadelo 2, que simplesmente pega e repete ali o primeiro filme, não tem muita conexão com os personagens que vieram antes e acaba sendo um filme muito esquecível. Não é o que acontece aqui. Halloween 2, ele é uma sequência que não se propõe a imitar o filme original. Ele é um pouco mais gore, ele não tem aquelas cenas sofisticadas e tudo mais, ele muda o cenário, tira aquele cenário dentro das casas, né, e coloca o Michael Myers dentro de um hospital. Ele é bem diferente do primeiro. A rodagem do filme, ela ocorre praticamente em tempo real, ainda na noite de Halloween de 78, né, logo após os acontecimentos do primeiro filme. A Laurie é levada para um hospital e o Dr. Loomis, como ele não acha o Michael Myers, ele segue a caçada dele. Como eu disse, boa parte do filme acontece dentro de um hospital vazio, quase vazio, com funcionários totalmente no cio. E assim, vale um parênteses aqui que muita gente critica esse filme por ter esse elemento, né, do hospital quase vazio, muito escuro, com funcionários ali, com funcionários muito esquisitos, mas pra mim eu passo pano, eu passo por cima disso, eu entendo que, beleza, é um filme, ele não precisa ter um compromisso com a realidade, e é claro que para você ver um filme, principalmente um filme de terror, você precisa abrir mão de certo realismo e abraçar um pouco do absurdo. É claro que tem coisas muito absurdas na franquia Halloween. Eu falei, o que mais me deixa... O que mais mexe comigo é o fato do Michael Myers ter ficado um ano hibernado ali no Halloween 5, né? E tem coisas que realmente são difíceis de passar por cima. Mas essa do hospital, pra mim, não me incomoda nem um pouco. Eu entendo que é um artifício de roteiro, porque seria muito mais difícil fazer um filme como esse num hospital realista, todo claro, com muita gente internada, com muitos funcionários, todos muito atenciosos e tudo mais. Mas, apesar de chamar atenção, não me tira do filme. Eu entendo que faz parte da magia do cinema, talvez. O que não colou pra mim muito bem foi a ligação de parentesco entre Laurie Strode e Michael Myers. Ninguém sabia disso, o próprio Dr. Loomis não sabia disso, a Laurie não sabia disso, só o Michael que sabia. Isso eu acho muito estranho, porque principalmente se você levar em conta que o Dr. Loomis trata o Michael Myers desde muito cedo, né? Seria uma informação muito relevante para esconderem dele. Isso daí é algo que eles jogam assim no filme, se você não tá prestando atenção direito, perdeu. Apesar disso, é uma informação que foi muito crucial para o restante da franquia. Halloween 4, Halloween 5, 6,
os remakes do Rob Zombie, o Halloween H20. Então, como tem boas sequências feitas todas com base nessa informação, então, ok. Tem ali na parte final o confronto não só entre Laurie Strode e Michael Myers, mas também com o Dr. Loomis. E é um confronto que sela o destino de ambos e encerra o arco dos personagens muito bem, na minha opinião. O Dr. Loomis, ele passa boa parte da vida, 2 décadas, tentando reabilitar ou pelo menos entender a mente de um psicopata e meio que no final ele abre mão da própria vida para destruir aquele que ele não conseguiu recuperar. Para mim é um fechamento de arco muito bonito para o personagem e apresentado numa cena muito bem montada, com a Laurie cegando o Michael Myers primeiro e aí depois o Dr. Loomis falando para ela sair, ligando o gás, acendendo ali a chama, né, explodindo tudo. O Michael Myers ainda consegue sair todo pegando fogo, mas realmente não dá para ele e ele cai no chão. Para mim, uma conclusão perfeita para a franquia. Laurie Strode está viva, Michael Myers está morto, Dr. Loomis se sacrificou para isso. Se você não tem tempo ou não tem interesse em assistir todos os filmes, fique com o original e com Halloween 2. Merece o segundo lugar da lista. Em primeiro lugar, é claro, Halloween, A Noite do Terror, de 1978, dirigido por John Carpenter, escrito por ele e por Debra Hill. Quando eu comecei a assistir a franquia, já tinham 10 filmes do Halloween, e eu assisti todos em sequência, na sequência que eles foram lançados. Eu não sabia nada dos filmes, eu só sabia que era um clássico cult, que muita gente gostava e que era um slasher. Com isso, eu fiquei assim muito encantado, eu diria, já na primeira cena. Primeiro eu preciso dizer que eu adoro câmera subjetiva. Câmera subjetiva é aquela onde a gente está vendo o que o personagem está vendo. Então, algumas das minhas cenas favoritas foram feitas com essa técnica. Para citar alguns exemplos, uma é a cena do Evil Dead 2, onde mostra ali aquele espírito vagando pela floresta, entrando na cabana, perseguindo o Ash, derrubando porta. Eu acho aquilo sensacional. Outra também tem o filme dos Intocáveis, do Brian De Palma, que mostra ali um assassino enviado para matar o personagem do Sean Connery, olhando a casa, meio que stalkeando ele. São cenas que eu adoro, são cenas com câmera subjetiva, então eu curti demais que o filme já começa desse jeito. E eu não sabia do twist que vinha no final. É claro, então, que essa primeira cena do Halloween entra já na minha listinha de cenas favoritas. O Michael tá espiando a irmã, ele entra de mansinho na casa, ele pega uma faca, ele mata brutalmente aquela moça, e ele sai da casa e quando a câmera vira, a gente vê que é uma criança. Cara, isso é incrível, é uma maneira excelente de você começar um filme. Eu não sabia dessa informação, eu não tinha essa informação, eu fiquei realmente muito surpreso. A partir daqui, tudo é possível, cara. Quando uma criança comete um assassinato desse, a sangue frio, e a gente olha pelos olhos dela aquilo que está acontecendo, cara, o choque dessa informação é uma daquelas que muitos filmes tentam fazer a gente sentir esse choque, esse impacto, mas poucos realmente conseguem. A forma como o Michael espia a irmã com o namorado, entra ali de mansinho na cozinha, pega uma faca, coloca a máscara, começa a respirar fundo, começa a respirar mais, de maneira mais ofegante, a gente vai sentindo ali aquela adrenalina do crime que está para ser cometido, a trilha sonora vai ficando cada vez mais sinistra e cada vez mais crescendo. É uma construção de clima que realmente não tem como você ficar indiferente a ela. Ainda sobre a primeira cena, a Netflix tem uma série de documentários, uma série documental chamada Filmes que Marcaram Época. Cada episódio conta um pouco sobre os bastidores de alguns filmes cult. E tem lá um episódio sobre Halloween. E pra você ver, né, que naquela época era muito mais difícil de filmar um tipo de cena como essa que a gente vê. As câmeras eram maiores, os equipamentos eram mais pesados, e eles tinham a limitação ali do tempo,
que eles tiveram que gravar à noite, então era muito complicado você ir subindo com a câmera e aí tinha outras pessoas ao redor removendo parede, colocando iluminação. É tudo assim um trabalho realmente que você tem que valorizar. Como que o John Carpenter teve essa ideia e brigou para essa ideia sair do papel e ser impressa no filme. E ele teve ali bons profissionais que acreditaram nessa ideia e foram executá-la da melhor maneira possível. Realmente, essa primeira cena, ela já é incrível. E o restante do filme, é claro, não decepciona. O Michael foge, o Dr. Loomis começa a ficar desesperado, e a gente vai ficando desesperado com ele, porque a gente vê que tem um assassino à solta, que ele tá rodeando as pessoas, que ele tá ali já marcando quem são as pessoas que ele vai matar, e as vítimas estão distraídas na maioria do tempo, né? A gente vai ficando apreensivo com toda essa situação. E como o filme não tem pressa, a ideia aqui é ir se criando um clima terrível e colocando a gente dentro dessa vizinhança aparentemente tranquila, enquanto um elemento externo, sem motivação, silencioso, basicamente vai vagando ali e vai matando quem encontra no caminho. Essa tensão vai aumentando, 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 até que inevitavelmente Michael Myers começa a fazer a sua contagem de corpos. A gente só fica na expectativa de alguém sobreviver para contar a história. Halloween, o Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, até mesmo A Hora do Pesadelo são alguns dos filmes precursores do slasher, que por sua vez é a versão hollywoodiana do Giallo, que são os filmes de assassinos mascarados feitos na Itália. Esses primeiros filmes moldaram e apresentaram pela primeira vez algumas das situações que se tornariam muito clichês nas sequências banais que vieram depois. Por exemplo, o assassino brutamontes, que fala muito pouco ou não fala nada, e no final a gente não sabe se ele morreu ou se não morreu. A mulher jovem, que geralmente é a única sobrevivente. A ideia de que quem transa morre, que é quando aparentemente os personagens mais safados se ferram primeiro. A incompetência policial, que é quando esses personagens decidem ignorar ou não dar muita bola porque as vítimas estão falando. Enfim, Halloween de 1978 é um clássico, é um filme indispensável para todo fã de cinema, para todo mundo que gosta de slash, para todo mundo que gosta de filmes de terror. Ele solidifica, ele apresenta ali as bases para o que seria conhecido como o slasher, esse subgênero. Um filme muito importante para uma parte muito específica do cinema, cheio de tensão, muito envolvente, instigante, bem filmado, com uma trilha sonora bem simples, porém muito efetiva em ajudar a criar essa tensão e que precisa ser visto pelo menos uma vez na vida por todo mundo que gosta de cinema. Merece o primeiro lugar na lista. Bem, em resumo, na minha opinião, Halloween 3, muito ruim. Halloween 6, Ressurreição e Ends são ruins. Halloween 2 de Rob Zombie é irregular. Halloween 5 é regular. Halloween 4 e Halloween o início de Rob Zombie são bons. Halloween Kills e H20 são muito bons. Halloween de 2018 e Halloween 2 são ótimos. E Halloween original de 1978 é um filme excelente. E você? Como você classifica os filmes da franquia Halloween? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, curta e inscreva-se no canal. Você também pode me seguir nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e até mais.